Olá, olá, olá para você! Começando essa live para falar sobre atualizar dinheiro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou esperar um pouquinho enquanto vocês estão chegando por aqui e não esquece de ficar até o final, porque todas as lives que eu faço são lives com tratamento, tá? Então, no final sempre tem algum tratamento, usando algumas das ferramentas. Hoje a gente vai ter tratamento com a desprogramação neurobiológica, então não esquece, fica até o final para você aproveitar aí esse tratamento aí que você vai receber, tá? Então, vou esperar mais um pouquinho enquanto vocês vão entrando. Então, oi, Bleed. Vou tomar um pouquinho de água. Então, vou contar um pouquinho sobre o curso, também dar muitas dicas para vocês aí, para mudar aí essa realidade financeira, por isso que eu tô aqui com os dinheiros voando, para realmente que a gente consiga começar a ter mais consciência sobre o dinheiro e mudar aí a nossa realidade financeira e tudo mais. Bom, então vamos lá. Então, primeiro, assim, né, contando um pouquinho por que que eu criei aí esse curso, por que que eu gravei esse curso. Então, assim, a questão financeira foi uma dor muito grande aí para mim, né? Eu percebo que cada pessoa aí acaba escolhendo um tema aí para se aprofundar por conta de uma dor que já viveu, tá? Oi, Mia! Então, para mim, a questão foi a financeira mesmo. Então, às vezes algumas pessoas é questão de saúde, relacionamento, enfim. E como eu fiz contando aqui para vocês, né? Então, em 2015, eu realmente eu tomei a decisão de sair aí do mundo corporativo, de pedir demissão e fazer aí a minha transição de carreira. Inicialmente eu não sabia ainda com o que eu ia trabalhar, mas eu sabia que aquilo não estava mais funcionando para mim. E aí eu saindo no comecinho de 2016, né, em janeiro de 2016, foi o momento que realmente eu saí do mundo corporativo. E em 2016, logo depois, em fevereiro, aí eu fiz a formação em coaching. Aí foi na formação em coaching que eu decidi que realmente eu queria trabalhar com isso, com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, ajudando pessoas. E aí, realmente, iniciou aí realmente a minha transição de carreira. Depois eu fiz uma formação em PNL, comecei a estudar pouco de marketing digital também, e aí comecei a atender gratuitamente. Eu tinha uma reserva como eu também, mais ou menos junto com um pouquinho antes desse processo de transição, de eu ter saído do mundo corporativo, eu passei por um processo de separação também, e aí a gente tinha comprado um apartamento juntos, claro, era um apartamento financiado, enfim, mas aí a gente fez a venda desse apartamento, então eu tinha uma reserva financeira, não era muita coisa, tá? Mas era algo que ia me manter durante alguns meses. Mas eu comecei a investir em diversos cursos, como eu falei, já comentei um pouquinho aqui. E aí o que aconteceu? Como eu investi em cursos e eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho, o dinheiro foi embora numa velocidade muito grande. E chegou um momento que realmente aí eu tive que tomar algumas decisões. Então, sair da casa, do apartamento que eu estava morando sozinha, voltar a morar com os meus pais. Basicamente tudo que eu pude vender aí eu vendi, né? Até o meu carro, então eu fiquei sem carro também. Nesse processo, né? Mais algo que foi uma crença que eu tive, né? Um programa mental expansivo que me ajudou muito foi que eu pensava assim, agora eu encontrei algo que realmente fazia sentido para mim, que eu amava fazer. E que para mim era só questão de tempo que eu realmente ia conseguir ter sucesso com isso. E foi realmente o que aconteceu, foi só questão de tempo para que eu começasse a prosperar, começasse a ter clientes pagantes, etc. Mas esse processo, claro, eu comecei
começou a ser uma dor muito, muito grande para mim, principalmente quando eu fiquei com dívida. Porque eu fui aquela pessoa que eu ouvi dos meus pais que a única coisa que a gente tinha é o nosso nome, que a gente tem que honrar o nosso nome. Então, quando eu fiquei com o meu nome sujo, foi algo que foi muito pesado para mim. Então, eu fiquei vivendo um tempo como se eu fosse a dívida. Como se parecia que eu estava andando na rua e as pessoas sabiam que eu estava devendo. Então, aí eu comecei a realmente ler muitos livros, ver muito conteúdo, também fazer cursos com essa questão de prosperidade, né? De abundância financeira. Né? E aí, o que eu falo para vocês, a minha primeira grande virada de chave foi perceber, primeiro, que eu não era dívida. Então, eu consegui perceber que aquilo era algo separado de mim, porque eu comecei a viver como se eu fosse a dívida. E depois reconhecer que eu já era próspera. Então, essa é assim, uma virada de chave muito grande, de você já se sentir próspero. Porque, vamos falar assim, a equação da manifestação é ser mais fazer. Então, você primeiro é algo, e junto disso você toma ações para você depois ter o resultado, tá? Então, é o ser mais fazer que vai ser igual a ter. Então, eu comecei a realmente conseguir perceber, mesmo com dívidas, que eu já tinha algum tipo de prosperidade ali no meu dia a dia, na minha vida. Então, começar a perceber ali, mesmo morando ainda com os meus pais, que eu estava ali usufruindo de uma casa boa, que eu, né, não me faltava nada, eu tinha o que comer, eu tinha o que vestir, eu tinha coisas boas que eu comprei quando eu estava trabalhando no mundo corporativo. Então eu comecei a realmente procurar vestir as roupas boas que eu tinha, para eu começar a reconhecer essa prosperidade. E essa prosperidade, ela tá interna. Porque todos nós somos criadores né? Criadores da nossa realidade. Então todos nós somos criadores. Somos filhos, né, do Criador. Então, todos nós somos prósperos e abundantes por natureza. E quando você começar a reconhecer isso, que você é próspero, abundante por natureza, que tá tudo aqui disponível, né? A Terra, ela foi criada para nós. Então tá tudo disponível aqui dentro para nós. Né? E olha a abundância, a prosperidade da Terra. A gente tem muito recurso. Então, começar a perceber isso, acessar realmente essa potência que está dentro de nós, né? A nossa centelha divina. Quando você começa a reconhecer isso, esse poder, esse potencial, a sua centelha divina, e aí você também começa o quê? A olhar para os problemas da sua realidade, né? O que está acontecendo aí no externo, e não perceber isso como tão grande. Porque o que acontece também? Muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e acha que os nossos problemas são muito maiores do que nós. E a gente às vezes começa, como eu falei da dívida também, a gente começa a se sentir aquilo, a se sentir o problema, a se sentir a dívida. Eu tô tentando lembrar uma palavra aqui, mas não tá me vindo agora, mas qualquer coisa, se eu lembrar, eu falo. Mas se sentir como isso, se identificar como aquilo, se identificar como a dívida, se identificar como o problema. Você começa a viver como se você fosse isso. E aí você faz o quê? Você torna isso muito grandioso. Só que isso não é tão grandioso assim. Você é muito mais grandioso. Você é. Por quê? Porque você é um filho do Criador. Você é uma centelha divina. Se reconheça como isso. Quando você se reconhecer, você começa a se empoderar. Se empoderar de você. E se empodere de você, porque você é verdadeiramente isso. E aí você começa a olhar para a sua limitação financeira, para o seu problema, como algo que, assim, ok, isso tá aqui e eu vou resolver. Por quê? Porque eu tenho todo o potencial, tenho toda a força, toda a grandeza para resolver essa situação.
Então, como eu falei, tudo começa aí no ser. Quando a gente começa a reconhecer realmente o nosso potencial. E aí a gente começa a conseguir mudar tudo. Mas também eu falo assim, tem algumas ferramentas para isso, porque às vezes o que acontece que acaba travando isso de mudar? Porque a gente tem muitos programas mentais limitantes. E aí eles estão fazendo a gente viver de acordo com aquilo. E aí o que acontece? A gente fica muito nesse processo de às vezes você tá lá e você acredita. Mas aí passa 5 minutos, você já não acredita de novo. Aí você tá ali, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Tá muito difícil de ganhar mais dinheiro. É por causa da crise, por causa disso, por causa daquilo. Por quê? Porque é os seus programas mentais limitantes que estão vindo aí à tona. E aí o que acontece? Precisa limpar isso. Então, o processo de limpeza ele é fundamental, tá? Porque a gente está trazendo, guardando muitas informações aí, que vem desde aí, né, da sua infância e também vem, na verdade, muitas coisas já vieram com a gente, né? Muitas coisas que vieram de informações que são até dos nossos ancestrais. Porque eles enfrentaram muitas limitações financeiras lá atrás, e aí isso vem junto com você, né? Na sua concepção, essas informações já vão vir com você. Então precisa limpar. O processo de limpeza é fundamental. E o que eu estou usando nesse curso para limpeza? A ferramenta da desprogramação neurobiológica. Por que eu estou usando essa ferramenta? Porque eu percebi realmente que é um grande potencial, ela é uma ferramenta muito simples e muito rápida, né? Então, contando também um pouquinho para vocês, né? Então, no meu regresso aí da minha licença maternidade, como eu praticamente, né? Hoje eu sou o meu negócio. Então, eu parei de trabalhar, né? Fiquei realmente por conta do meu bebê e etc. E aí voltei aí, vamos falar assim, voltei engatinhando, né? E aí chegou, como eu fiquei no tempo que eu fiquei de licença, eu mantive aqui o espaço, pagando aluguel e tudo mais. O momento que eu voltei ali, comecei a ter alguns desafios aí para voltar a movimentar a energia. E eu comecei a perceber que estava ficando pesado eu continuar pagando o aluguel do espaço. E aí eu tomei a decisão de realmente falei, não, eu vou devolver o espaço, né? Mandei até um e-mail para a imobiliária avisando, né, que era o último mês que eu ia ficar. E nisso eu tinha feito o curso de desprogramação e todas as vezes que eu faço algum curso, é aquela coisa que eu falo assim, agora eu vou ver como isso funciona em mim. Então, eu me auto-aplico. Então, eu tento o máximo possível, porque, enfim, né, eu dou outros cursos, e sempre que eu estou dando um curso, eu também estou sendo trabalhada com aquela ferramenta. Então, eu não consigo, assim, vou falar assim, parar tudo para ficar realmente só com a ferramenta. Mas no meu dia a dia, eu procuro realmente falar assim, não, agora eu vou usar só essa ferramenta para ver como que ela vai atuar comigo, como que vai funcionar. E aí comecei a aplicar, me auto-aplicar a desprogramação neurobiológica todos os dias, pelo menos uma vez. Teve dias que eu cheguei a aplicar 3 vezes no dia, enfim, tá? E aí o que aconteceu? De um mês para o outro, eu dobrei o meu faturamento, tá? Só com a autoaplicação dessa ferramenta, para vocês verem o potencial, a força dela. E aí eu mandei um e-mail para a imobiliária e falei, olha, vou continuar, não vou devolver mais o espaço, vou continuar aqui, né? As coisas estão movimentando melhor, então não vou precisar mais devolver o espaço, tá? Então, por isso que eu estou usando essa ferramenta para fazer essa limpeza, porque realmente eu percebi que ela é uma grande contribuição, tá? Porque precisa limpar, porque às vezes está muito cheio, tá? Quando está muito cheio, é aquele momento, sabe quando você não consegue nem pensar direito? Que a sua cabeça fica ali com várias vozes ali, né? Um pensamento acelerado e não para, não aquieta. E você fica assim só lá no problema, pensando e remoendo no problema. E não consegue trazer nada. Não vem uma ideia diferente, não vem nada. Por quê? Porque não tem mais espaço, tá? E aí a desprogramação vai fazer isso, ela vai limpar. Limpar.
E ela também, fora essa limpeza que ela faz, ela possibilita trazer um pouco de energia para que a gente possa criar os programas mentais expansivos. Tá? Os programas mentais expansivos são aqueles que nos empoderam, que nos ajudam a criar a realidade que a gente realmente quer criar, tá? Então, o curso ele vai atuar nisso. Então, são 12 áudios de limpeza com a desprogramação neurobiológica. Então, são 12 áudios e você vai ouvir um áudio por dia durante 30 dias, tá? A recomendação durante 30 dias, mas também você pode ouvir o tempo que você quiser. Né? Se você quiser, passou os 30 dias, ainda você está sentindo de continuar fazendo o tratamento, continua. Então, ouve mais algumas vezes os áudios, eles ficam ali disponíveis, você pode ficar ouvindo, tá? Outra questão muito importante, fora a limpeza, aumentar a nossa vibração. Então, também tem práticas diárias para que você comece a elevar a sua vibração. Por quê? Porque a moeda do universo, ela é vibração. O universo não entende realmente o que é, por exemplo, o dinheiro, não entende o que é uma casa, não entende o que é um carro. Ele entende a vibração disso. E qual é a vibração disso? Isso é muito claro. Então, como que você vai se sentir quando você conseguir comprar o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, fazer a viagem dos seus sonhos? Qual é o sentimento que vai vir? Alegria, felicidade, não é? E também gratidão, gratidão por você ter conquistado aquilo, não é? Então a vibração dessas coisas é o quê? Alegria, felicidade, gratidão. Então, também vai ter exercícios para que você comece a aumentar a sua vibração para começar a acessar essa vibração de alegria, de felicidade. Por quê? Porque também durante o que a gente, né, e também falando aqui, você não precisa ficar neurótico com isso, eu falo isso porque eu fiquei, né, quando eu comecei mais no início aí de trabalhar com as ferramentas energéticas, então todas as vezes que eu aconteceu alguma coisa e a minha vibração baixou e eu fiquei triste, fiquei com medo, fiquei com raiva, enfim, aquela coisa que eu ficava me culpando e ficava assim, não, eu não posso ficar assim porque eu tô baixando a minha vibração e agora eu vou destruir todas as coisas que eu tô querendo criar, enfim. Não é bem assim. Porque realmente, todos nós, embora falo assim, muitos aqui que estão me assistindo também trabalham com ferramentas energéticas, nós somos humanos também. Então acontecem coisas e não tem como a gente não sentir. A gente sempre vai sentir. Mas o importante é o quê? Você não prolongar o sofrimento. Então, aconteceu alguma coisa, olhe para isso, né? Procure usar ferramentas para você não prolongar. Porque ao longo do nosso dia, sim, acontecem coisas, a gente vai baixar nossa vibração, vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai ficar com medo, vai ficar com dúvida, vai sentir culpa. Então, realmente a gente precisa de algo, né, no nosso dia a dia para que você consiga elevar a sua vibração. Porque se você ao longo de todos os dias você só vai deixando essa vibração ficar baixa com os acontecimentos do seu dia, aí o que começa a acontecer? Limitação, problema, escassez e etc, tá? Então, por isso parar todos os dias um tempo para fazer exercícios para elevar essa vibração, para começar a vibrar no quê? Na alegria, na gratidão, tá? Outra questão também fundamental, né? Aqui eu tô falando já tô falando de algumas chaves, né? No curso eu falo de 8 chaves para realmente a gente começar a criar, né? Atualizar dinheiro aí, né? Criar uma realidade financeira diferente. Então já falei da chave de limpar e falei a chave aqui de vibrar, tá? De aumentar a nossa vibração, tá? Outra chave fundamental também é a escolha, tá? Então, realmente escolher que você quer criar uma realidade financeira diferente. Porque muita gente fala sobre eu quero ficar rica, eu quero ficar milionária.
É muito fácil falar, né? Só que isso, só falar não é uma escolha. Escolher é quando você está disposto a fazer o que se requer para isso. E muitas pessoas escolhem, mas elas não querem fazer o que se requer, porque não é tão simples assim. Se fosse tão simples, grande parte das pessoas seriam ricas, milionárias, mas não é o que acontece, tá? Por quê? Porque vai ter que fazer diferente da maioria. E a maior parte das pessoas, elas estão aí na mediocridade, tá? Medíocre é o quê? Ser normal, ser como todo mundo. E a maior parte das pessoas, elas só querem fazer o que vamos falar assim, estão ali trabalhando e só querem fazer o necessário para receber o seu salário. E se você continuar nessa energia de só fazer o necessário, exclusivamente o necessário, nada além disso, você vai ter o mesmo resultado disso. Então, se você quer prosperar, você quer ser milionário, quer ser rico, você vai ter que fazer mais do que a maioria faz. Você vai ter que se dedicar, vai ter que ter mais esforço do que a maior parte das pessoas. Então, escolher é quando você está nessa energia de realmente você tomou uma decisão. Ó, eu vou ser rico, eu vou ser milionário, custe o que custar. Eu vou fazer. Vai aparecer um desafio? Eu vou dar a volta nisso. Eu vou continuar. Eu vou seguir. Eu vou em frente. Tá? Quando você tá nessa energia da mediocridade, o que acontece? Aparece um desafio, você já fala assim, e já começa a pensar assim, acho que isso aqui não tá dando certo pra mim. Aparece o segundo, acho que é verdade, não tá dando certo mesmo isso pra mim, melhor eu voltar ao que eu tava fazendo antes, melhor eu ficar aqui na boa, tranquilo. Apareceu o terceiro desafio, já desistiu, tá? Então, não existe fracasso. Existe desistir antes de você chegar ali onde você queria chegar. Porque se é realmente aquilo que você escolhe, que você tomou a decisão, que é um propósito inabalável para você, e eu tô falando isso por mim, tá? Pela minha história, pelo que eu contei aqui no começo, porque eu tive muitos desafios, mas eu tava com um propósito inabalável, eu realmente escolhi que eu ia viver de terapias, que eu ia viver das ferramentas energéticas, que eu ia conseguir. Primeiro, a primeira coisa que eu escolhi foi ganhar a mesma coisa que eu ganhava no mundo corporativo. E foi um propósito inabalável, porque eu tive muitos desafios, foi o que eu contei aqui. Eu fiquei com dívida, voltei a morar com meus pais. E eu continuei acreditando. Outra chave muito grande é acreditar. Você tem que acreditar em você, porque vão vir pessoas. E as pessoas vão falar, não é melhor você voltar para o mundo corporativo, voltar ao que você fazia antes? Porque não tá dando certo, você não tá vendo? Você tá com dívida, não tá dando certo. E aí você vai lá e o quê? Desiste. E o que eu falava para essas pessoas? Olha, tudo bem. Eu entendo o que você tá me falando, realmente, eu tô com dívidas, etc. Mas eu me propus a tentar mais um pouco. Tá? Então eu falava pra pessoa, eu me propus a tentar mais um pouco. Se não der certo, eu volto. Porque sim, eu tinha isso claro pra mim também, que foi algo que ajudou, que eu poderia voltar a qualquer momento. Porque eu já tinha uma experiência dentro da área. Então, a qualquer momento eu poderia voltar ao que eu fazia antes. E aí, eu colocava isso, claro, pra mim era o último recurso. Mas, né, continuei aí caminhando, persistindo, e as coisas aconteceram. Não precisei voltar para o mundo corporativo. Mas também eu tinha isso muito claro, que mesmo que se eu tivesse que voltar, era voltar para quê? Para que eu conseguisse ter os recursos, né, assim, resolver minha situação financeira e juntar um dinheiro para o quê? Para continuar tentando, para tentar novamente, para fazer com que isso acontecesse, porque eu sabia que ia acontecer. Eu falei, não, eu vou. Porque eu falei assim, eu pensava também o quê? Falei assim, agora, né, primeiro eu ia falar outra coisa. Então, que
não fazia sentido, né? Eu falei assim, a gente passa muito mais tempo no trabalho do que qualquer outra coisa. Eu falei assim, qual que é o sentido de eu trabalhar com algo que não me preencha, algo que eu não me sinta bem fazendo? Então, eu falei, não, eu preciso trabalhar com algo que eu me sinta bem, que eu fique feliz fazendo o que eu tô fazendo. Mas também não falo, não é utopia, tá? Porque tem coisas, sim, dentro do que eu faço que não é tão prazeroso, que não é tão legal, né? Como mexer com coisas de contabilidade, enfim, né? Tem coisas, não é 100% do tempo, tá? Mas você tem que estar a maior parte do seu tempo fazendo algo que você goste de fazer. Porque é isso que faz com que o quê? A gente esteja aproveitando a nossa vida. E não tá ali dentro do seu trabalho o dia todo, reclamando, se lamentando, porque você odeia o seu trabalho. Isso não funciona, tá? Então, tem essa percepção também, tá? Bom, deixa eu só voltar aqui que meu computador tá... Só um minutinho, gente, vou ter que virar aqui, porque eu acho que eu vou ter que colocar a senha no meu computador. Só para eu pegar a minha colinha. Vou ver mais o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, falei aqui também da questão da escolha, né? Então, que é outra chave para que a gente possa aí manifestar, né? Manifestar o que a gente deseja na nossa realidade. Eu falo aqui de dinheiro, mas isso é para manifestar qualquer coisa, na verdade. Tá? Então, eu falei já, recapitulando algumas chaves que eu já trouxe aqui. Então, eu falei de esse processo de limpeza, que é fundamental, porque a gente carrega muitos programas mentais limitantes, tá? Falei também do aumentar, né, a nossa vibração. Por que aumentar a vibração? Porque a vibração das coisas que a gente deseja criar na nossa realidade estão na vibração da alegria, da gratidão, porque é o sentimento que você vai ter quando você conseguir conquistar o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o trabalho dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos. Você não vai ficar alegre? Então, se você começar a vibrar na alegria, que é a moeda do universo, o universo entende por vibração. Então, se você está vibrando na alegria, você está vibrando naquilo que é necessário para você atualizar isso na sua realidade, tá? E também falei logo no comecinho da gente acessar, né? Acessar a nossa centelha divina, né? O nosso potencial, nossa força. Então, a partir desse momento que você se reconhece, que você acredita em você, que é isso, quando você acessa isso, você acredita em você, você começa a reconhecer a sua força, o seu potencial, e a partir disso você começa a olhar para tudo à sua volta, olhar para as adversidades e ver como você é maior do que aquilo. Então você começa a lidar com isso com mais leveza, com mais facilidade, porque você sabe que você vai virar esse jogo, que você vai mudar isso, tá? Outra coisa que eu trabalho muito ao longo do curso é trazer essas informações para fazer sentido. Então tem que fazer sentido. Por quê? Porque a gente fica muito na nossa mente lógica, racional. Então, quando fica só uma informação muito, às vezes, vaga, que fica muito no, vamos falar assim, talvez no espiritual, no místico e etc., a nossa mente lógica ela não se abre para receber as informações. Então, por isso eu trouxe algumas informações dentro do curso para começar a virar isso da mente lógica. Ela fala assim: então é isso. E aí ela se abre para receber mais essas informações, tá? Então, porque também quando a gente, com a desprogramação, a gente limpa. Então, a desprogramação, ela só limpa, tá? Ela não programa nada. Então, com as informações dentro do curso, das aulas, a gente já pode trazer algumas programações com isso, tá? Então, por isso também tem a parte teórica aí do curso, para que a gente já traga algumas programações também, que isso é possível também depois desse processo de limpeza. Então, também recomendo que assista às aulas algumas vezes, para que você vá recebendo essas informações, essas consciências, esses conhecimentos, tá? Então,
Outra coisa, né, como eu falei de conhecimento também, é aplicar os conhecimentos, tá? Isso é fundamental, porque não adianta ficar aí só absorvendo conhecimento, lendo livros, fazendo os cursos e etc. Porque isso só vai ficar trazendo informação. E só trazer informação não traz a mudança. Por isso que muitas pessoas falam, eu tô fazendo de tudo. Porque às vezes a pessoa ela tá ali, qualquer tempo livre que ela tem, ela tá estudando. Ela tá se dedicando. Só que só o conhecimento não muda. O que muda? É conhecimento e prática. É praticar o que você aprendeu, tá? Então, por isso que tem as práticas diárias. Para que a gente comece a praticar esses conhecimentos que vai recebendo ao longo do curso, tá? E também, claro, né? Mais uma vez, não tem como ter mudança, né? Que eu trouxe aqui a equação da manifestação, que é o ser, mais fazer e depois ter. Então, não tem mudança sem ação. Se você continuar sempre no mesmo, né? Pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, agindo, se comportando da mesma forma, o que você vai ter? O mesmo resultado. Então, para a mudança realmente acontecer, é a mudança interna no nosso ser, né? Essa questão da reforma íntima, do autoconhecimento. E tomar ações, né? Depois, com isso, com toda essa mudança do nosso ser e com esse processo de limpeza, a gente começa a ter ideias diferentes. Só que ideia só na nossa cabeça, não muda nada. Então, é colocar essas ideias em prática. Então, é fazer. É a ação que torna a mudança possível. Então, é agir, tá? É agir. Teve uma ideia? Coloque em prática. Teve outra ideia? Coloque em prática. E continua colocando essas ideias em prática. Que foi o que eu fiz. E o que eu continuo fazendo. Eu vou tendo as ideias e eu vou o quê? Coloco as ideias em prática. E continuo colocando as ideias em prática. Por quê? Eu tô falando isso porque o que vai acontecer? Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que você gostaria. Porque normalmente a gente tem uma ideia, mas a gente também tem o quê? O que a gente espera, a nossa expectativa de colocar essa ideia em prática, o que aquilo vai gerar. E aí, às vezes, essa ideia, e muitas vezes acontece, eu falo por mim mesma, muitas vezes você coloca essa ideia em prática e não tem o resultado que você esperava. O resultado que você esperava tá aqui. E o resultado que você tem, às vezes, está aqui. E aí, o que isso gera? Frustração. E aí, por isso que eu falo também, é usar a ferramenta para que você eleve a sua vibração. Por que eu tenho percepção de todo o caminho que eu já fiz até aqui? Que muitas coisas a gente tem uma expectativa que vai criar um resultado agora, nesse momento. Só que às vezes não é plantar a sementinha. Quando você tem uma ideia, você está plantando uma sementinha, né? Tem uma ideia e coloca em prática, você plantou uma sementinha. E às vezes essa semente, você não vai colher os frutos amanhã. Às vezes você vai colher o fruto daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas você está plantando, tá? Então perceba isso. E, claro, tem vezes assim, quanto menos eu consigo gerar de expectativa, então, quando eu realmente faço algo que, só tive uma ideia e falei, eu vou fazer isso. E eu não tenho expectativa nenhuma do que isso vai gerar ou não. Eu só vou fazer porque eu senti de fazer. É aí que eu tenho um resultado muito melhor. Porque realmente eu não tive expectativa nenhuma. E as coisas acontecem, tá? Porque é muito porque a gente fica, às vezes, quando a gente cria essa expectativa, essa coisa assim, a gente não cria muita, como a Virginia tá falando aqui, né? A gente não cria muita. A gente tem uma expectativa, mas a gente não cria esse sentimento de certeza. Né? Então, quando a gente simplesmente faz e quando a gente faz sem expectativa é que a gente tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, não cria uma expectativa, tá? Eu acho que não ficou muito claro isso. Mas é como se a questão de... É como se você já tivesse
já tivesse comprado as passagens, já tivesse com a hospedagem, tudo certo para fazer uma viagem. Então você só está esperando chegar a data. Então você sabe que isso vai acontecer, tá? Que você está colocando assim, você teve uma ideia que você vai colocar em prática, você teve outra ideia, você vai colocar em prática e com a certeza que aquilo vai gerar o resultado que você está esperando. Então, que não tem uma expectativa daquelas pequenas ações que você vai tomando, não cria uma expectativa. E sim a certeza que aquilo vai se manifestar no tempo certo. Né? Eu tô lendo aqui, a Virginia falou assim, ultimamente estou tentando zerar as expectativas, mas o nosso ego sofre fazendo isso. Sim, é um processo que é um processo realmente, né? Se trabalhando dia após dia para realmente não criar as expectativas. Porque senão a gente cria sofrimento com essas expectativas. Mas às vezes é natural nosso criar isso. Quando você vê, você já criou. Né? Então, mas é continuar ali se trabalhando para realmente que não tenha, né? Como quando aconteceu comigo, quando eu fui dar o meu primeiro curso de barras. Eu fiz isso simplesmente porque era divertido para mim. Então, algo que quando eu decidi que ia ser o meu primeiro curso, né? Primeiro curso de tudo, né? Primeiro curso da vida. Então, aí me formei aí, né? Facilitadora. E realmente era só uma escolha. Eu escolhi e eu tinha certeza que eu ia dar curso, que isso ia acontecer para mim. E no meu primeiro curso, eu até falei com meu marido, eu falei assim, se eu tiver só um aluno, eu vou dar curso e você vai lá fazer o curso junto para poder fazer a parte prática. Então, e o que aconteceu? Eu tive 6 alunos e eu realmente, né, o que eu já falei em outras lives é estar preparado para isso. Porque não adianta nada você realmente, você falar que você está escolhendo, que você quer ter cliente, que você quer ter aluno, só que você não está pronto para isso. Se aparecer um aluno para você amanhã, se aparecer um cliente amanhã, você vai estar preparado para receber esse cliente? Para receber esse aluno? Então, eu já estava lá, né? Estava estudando muito a ferramenta, já estava preparando, né? Já fiz toda a preparação ali do curso. Eu lancei a data quando praticamente o curso estava todinho pronto. Eu já tinha a apresentação, enfim, né? E depois, claro, continuei estudando até a data do curso. Então a Virginia colocou aqui, estou estudando tarô e colocando em prática, mas percebo que tenho crenças. Todo mundo tem crenças. Né? Então é fazer esse processo mesmo. A gente precisa, porque a gente traz, como eu falei aqui, muitas crenças a gente acaba recebendo aí dos nossos 0 a 7 anos, né? Então muitas delas vêm disso, mas também tem crenças que a gente carrega, já vem do nosso DNA, dos nossos ancestrais, vem coisas de consciência coletiva, então é muita informação que a gente carrega. E todo mundo tem. Eu tenho um monte de crenças ainda. Então esse processo de limpeza, para mim, ele é contínuo. Então quanto mais a gente limpa, mais a gente vai expandindo. Aí limpa mais, vai expandindo mais. Mas tem muita informação. Você vai cavando ali, vai aparecendo mais. Mas também é maravilhoso porque você tem essa possibilidade de sempre tá expandindo, criando mais, tá? Então é fundamental esse processo de limpeza, né? Tem até um estudo de psicologia que fala que 70% das crenças, né, das informações, né, dos nossos programas mentais limitantes, quer dizer, eu já trouxe até aqui, né, dos programas mentais, eles são limitantes. 70% das informações que a gente recebeu, que a gente captou e etc., são limitantes, tá? Então, a gente só tem aí 30% do que a gente recebeu de expansivo. Então, por isso que precisa limpar para que a gente comece a ter mais desses expansivos, tá? Então, e também tem uma questão, né? Então, porque também é bem, vou falar assim, desafiador esse processo de mudança? Porque o nosso cérebro, ele também cria uma restrição, tá? Ele cria uma resistência à mudança. E por que ele cria essa resistência à mudança? Porque ele quer economizar energia. E também porque ele economiza energia o quê? Automatizando coisas.
O que para algumas coisas é maravilhoso, e ainda bem que o nosso cérebro automatiza, porque imagina que se todos os dias que você fosse tomar banho, você tivesse que pensar como que você faz isso para tomar banho. Se você tivesse todos os dias, se fosse como quando você aprendeu a dirigir, todos os dias você tivesse que pensar em todas as informações que você tem que fazer para conseguir dirigir o seu carro. Imagina se fosse assim. Então perceba isso como um grande benefício ao nosso cérebro automatizar também, tá? Mas ele também, o que ele faz? Ele automatiza as nossas informações limitantes. Então, tudo aquilo que a gente fica repetindo muito ao longo do nosso dia, isso fica um caminho aí que é viciado, um caminho automatizado. E o cérebro ele sempre vai usar aquele que está mais fácil, aquilo que está automatizado. E, como eu trouxe aqui, a maior parte, 70% aí do que está automatizado é limitante, tá? Que a gente trouxe, né? E aí com as ferramentas a gente vai diminuindo isso ao longo do tempo, mas sem nenhum trabalho, normalmente é 70%, tá? Mais ou menos, em média, tá? Então, aí essa limpeza para que o que acontece? A gente limpe para que a gente comece depois a criar esses caminhos mentais expansivos e fortalecer isso, né? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você vê vídeos, lê livros que falam desses conhecimentos que realmente te empoderem, mais você está fortificando um caminho expansivo, tá? Então isso também é bem importante, que aí chega um momento que o seu cérebro ele começa a automatizar algo que vai te expandir, que vai fazer com que você crie mais para sua realidade, tá? Eu tô tentando lembrar que eu queria falar mais alguma coisa. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto eu penso aqui. Tô lendo aqui da Virginia. Então, hoje abri uma tiragem para mim mesma e trouxe consciência sobre algumas sombras. Sim, isso sempre vai vir, essas sombras elas vão vir à tona. Então, sempre nesse processo de expansão vem a sombra, tá? Então, porque a gente está aqui o quê? Para acessar a nossa luz. E para acessar a nossa luz, a gente tem que curar as nossas inferioridades, as nossas sombras, e todo mundo tem sombras também, tá? Então, que também estão dentro desses programas mentais limitantes, eles também são sombras nossas, tá? Mas só a gente entrando em contato com isso, limpando isso, que a gente pode cada vez mais acessar aí a nossa luz, a nossa potência, tá? Esse livro, Você Pode Curar Sua Vida, ele é incrível mesmo. Também super indico. Bom, eu vou... Deixa eu ver aqui se eu quero falar mais alguma coisa. Eu tinha mais alguma coisa que eu acho que eu ia falar, mas eu esqueci. Mas se eu lembrar, eu vou fazer agora a questão do tratamento com a desprogramação neurobiológica. Mas depois também, antes de finalizar, se eu... voltando aqui, que tá... Também eu vou ter que dar uma finalizada aqui, que meu celular tá acabando a bateria. Mas qualquer coisa, se eu lembrar, enfim, em outro momento, outra live, pode ser que eu traga mais alguma coisa aqui, se eu lembrar, se for realmente importante, tá? Então, agora para quem tá aqui e puder fechar um pouco os olhos, ficar nesse momento para você perceber o seu corpo, você vai ter mais percepções aqui com a energia da desprogramação. Mas também não é necessário, você pode continuar fazendo o que você estiver fazendo, que você vai receber essa energia, tá? Depois eu vou subir essa live no meu feed, e aí vai ter um link lá, se você escolher entrar aí nesse curso, né, no Atualizando Dinheiro. Então, ele tá super incrível, vai ser super contribuição, e o valor dele é super baixo, tá? Então, assim, nem uma sessão individual comigo você vai pagar esse valor, que é R$197, tá? Então, é uma super oportunidade. Eu não sei em quanto tempo ainda eu vou manter esse valor, tá? Eu tô fazendo perguntas aqui e percebendo energia, mas logo eu vou aumentar o valor para R$297. Então, se você quiser aproveitar para pagar esse valor de R$197, tá?
Aproveita agora, não perde essa oportunidade, tá bom? E também você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, tá? Claro, daí tem juros, mas assim, são 2 pizzas praticamente, tá bom? Então vamos lá. Então, se puder, como eu falei agora, fique aí com você, tranquilo. Se puder, coloque as mãos, né, no topo da sua cabeça, no seu coração, mas também não é necessário. Você pode só sentir, perceber que eu estou tocando o topo da sua cabeça e o seu coração nesse momento, tá? Vou pedir agora para ativar a energia da desprogramação neurobiológica para todos vocês que estão aqui assistindo e para as pessoas que vão assistir depois também. Muito bem. Então, sente energia fluindo no topo da sua cabeça, no seu coração, irradiando para todo o seu corpo. E baixe agora suas barreiras, que é tudo aquilo que te impede de receber. Você pode imaginar como se fossem muros, barreiras à sua volta, e eles vão baixando, baixando, baixando barreiras, 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 baixando barreiras. Isso. Então, vou fazer alguns processos agora para liberar os programas mentais limitantes de escassez. Tudo que te impede de ser o convite para receber mais dinheiro. Vamos desprogramar, atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais uma vez. Tudo que te impede de ser o convite para receber mais dinheiro. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de ser a energia do que se requer para receber mais dinheiro. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de ser a energia do que se requer para receber mais dinheiro. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os programas mentais limitantes que te impedem de receber mais dinheiro. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de reconhecer que você é a energia do dinheiro, que você já é próspero, que você já é abundante por natureza, já que é filho do Criador. Vamos desprogramar e atualizar tudo que te impede de acessar e reconhecer isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais uma vez, tudo que te impede de reconhecer que você é a energia do dinheiro, que você já é próspero, abundante por natureza, já que é filho do Criador. Vamos programar e atualizar isso agora, tudo que te impede de reconhecer e acessar isso? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de fazer as melhores escolhas para receber mais dinheiro. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de reconhecer e acessar as infinitas possibilidades de receber dinheiro. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de reconhecer e acessar as infinitas possibilidades de receber dinheiro. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de agir todos os dias, hoje, amanhã e depois, para criar a realidade financeira que você escolhe. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que te impede de ter motivação e dedicação para criar a realidade financeira que você escolhe. Vamos desprogramar e atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou a riqueza. Repita isso mentalmente comigo. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou a riqueza. Tudo que te impede de ser isso, receber isso, acessar isso, atualizar isso. Vamos programar, atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais uma vez,
Eu sou próspero. Então, repita comigo mentalmente: eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou a riqueza. Tudo que te impede de ser isso, receber isso, acessar isso, atualizar isso. Vamos programar atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais uma vez, repete comigo mentalmente: eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou a riqueza. Tudo que te impede de ser isso, receber isso, acessar isso, atualizar isso. Vamos programar atualizar isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E continua permitindo, sentindo a energia da desprogramação neurobiológica no topo da sua cabeça, no seu coração, irradiando para todo o seu corpo, liberando os programas mentais limitantes, de escassez. Permita que a energia continue ativa no seu corpo, o tempo que for necessário. E agora, se você tiver colocado as mãos, você pode retirar as mãos e voltando no seu tempo. E quando você estiver pronto, você pode abrir os seus olhos. Muito bem. Então, gratidão para quem ficou aqui até o final. Para quem não conseguiu acompanhar tudo, vai ficar disponível lá no meu feed. Então, esses são alguns processos que estão dentro lá do curso, atualizando o dinheiro, tá? Então, são mais de 150 processos verbais, né, com a energia da desprogramação. E dentro, né, de 12 áudios aí de tratamento para você utilizar durante 30 dias para realmente mudar aí a sua realidade financeira, criar mais aí para você, tá bom? Gratidão, Virgínia. Então, um ótimo dia aí para vocês e espero vocês lá dentro do curso, tá bom? Um beijo. Tchau!